Muito bom dia, São Paulo, muito bom dia, Brasil, muito bom dia para você conectado além das fronteiras do MandaCast. Que alegria poder entrar na sua casa, no seu local de trabalho, aonde quer que você esteja nessa terça-feira. Que Deus te abençoe de uma forma rica e abundantemente. Ao meu lado já está ele, o presbítero Rediane Nascimento. Bom dia, meu amigo. Bom dia, pastor Vanderlei, a paz do Senhor, tudo bem, querido? A paz do Senhor. Bom dia aos nossos irmãos que estão conectados aqui na nossa rádio e TV Mandaquim Online, um beijo no coração de todos vocês, um bom dia para vocês também. Isso, bom dia, Alessandro Léo, carinhosamente, ele na técnica aqui da Mandaquim Online, prazer estar aqui contigo, viu, meu amigo? Um abraço para Ju. E você, como vai? Como foi hoje pela manhã o devocional diário do Apacentai o Pequeno Rebanho? Bom demais, vai. Ô, trem bom. Coisa devocional boa. É muito bom, né? Verdade. Muito bom mesmo. Deixa eu corrigir aqui. Eu aprendo contigo, viu? Eu também aprendo muito contigo. Deixa eu corrigir aqui, dar um bom dia pro Léo. Bom dia, Léo, a paz do Senhor, tudo bem? O Léo tá na técnica aqui do MandaCast, tá na técnica do devocional, Verdade. junto com a Vivian Guimarães. Que Deus abençoe. Continue multiplicando o talento desses nossos irmãos. Verdade. Né? E olha a importância, né? Se hoje nós estamos chegando assim em muitos lares, a gente não tem dimensão aonde nós estamos chegando, meu amigo pastor Vanderlei, é porque existe uma técnica, alguém que se qualificou ali para fazer algo ali para abençoar, edificar a vida de muitos. Eu sempre digo, né, e já dizia isso na manhã Mandaqui e falo aqui na MandaCast também, que eles são os protagonistas, porque é através deles que acontece em toda a programação. É verdade. Nós aqui apenas somos coadjuvantes. Coadjuvantes, é verdade. Só estamos aqui para auxiliar, porque eles são os principais. É verdade. É bíblico isso. Paulo, quando ele fala dos membros do corpo, ele diz que aqueles que não são tão visíveis são os mais significativos e importantes, né? Pois é. Então já dizia um velho pastor, você não é pouca coisa não, Léo. Você não é pouca coisa não. E como vai o santo, tudo bem? O santo tá ótimo, pastor. Cursos maravilhosos. Olha, hoje é o último dia da inscrição para fazer um curso Turbine o Seu Negócio. A gente tem uma parceria com uma empresa chamada Sebrae, que há mais de 50 anos está no mercado. É uma empresa federal, né? É uma empresa federal, é um fundo, né? Começou, na verdade, em 1964 e aí foi oficializado em 1972, tá? Mas assim, de 1964 a 1972 era um fundo voltado ali para
o auxílio de pequenas empresas, grandes empresas, né? Antes não tinha os micros empreendedores que nós temos hoje, né? Mas as pessoas também já tinham um auxílio. Hoje, assim, os micros empreendedores, aqueles que não estão, como diz assim, oficializados ali, eles têm esse subsídio ali de informações para formalizar o seu negócio, né? Legal. Então, vai começar no dia 17, o curso vai começar... presta atenção. Presta atenção aí. Dia 17 de... Nós estamos em maio, 17 de maio e vai até o dia 7 de julho. Que legal, hein? De junho, perdão, até o dia 7 de junho. Então vai ser das 7 da manhã às 11h30 da manhã. O próprio Sebrae vai disponibilizar os profissionais para estar lecionando os cursos. Isso, aqui na nossa igreja, né? Aqui na nossa igreja, muito mais coisas virão pela frente em nome de Jesus. E é tão bom, né, para o empresário, isso na vida de uma forma geral, você ter ferramentas que você possa colocar no dia a dia em prática para você ter êxito e trabalhar de uma forma melhor. Biblicamente dizendo, colocar ali o fio do machado, né? É verdade, amolar o machado. Exatamente, né? E durante muitos anos, pastor, muitos anos, até hoje, né? As pessoas têm uma visão do povo evangélico, um povo ignorante, um povo que não tem conhecimento. Isso sempre foi mentira, né? Então, a gente vê assim, não entrando aqui num debate aqui da Igreja Católica, a gente tem pessoas do nosso círculo de amizade católicos que nós amamos mesmo, e sempre que quando tem oportunidade nós desejamos falar da palavra de Deus a essas pessoas também. Mas começou essa questão muito quando teve a Igreja Católica ali, a reforma, né? Teve a reforma, e aí quando a Igreja Católica ela faz a contra-reforma, tá? Aí é tido como o povo protestante, como um povo ignorante, um povo que não tem conhecimento, mas pelo contrário, né? Pelo contrário. A gente vê uma massa, né, da sociedade, pessoas prósperas. Sim. Pessoas que desejam mesmo. Aí fala, não, mas prega o evangelho às pessoas humildes. Não, o evangelho é para pregar a toda criatura, e principalmente aos humildes. Exatamente. Não podemos esquecer que empresas norte-americanas influentes de uma forma mundial são de cunho protestantes, né? Sim. Então, são pessoas bem-sucedidas também. É verdade. A Gessilevia, né? A Colgate. Colgate. William Colgate. Então a gente vê... Leu a história dele, a biografia dele? Já. Não a biografia, eu peguei um resumo, né? Peguei uma síntese ali que... Foi até mesmo uma ilustração que eu estava vendo, né? E o PID, né? PIB, começaram lá, aquela empresa PIB, aí ele se desvencilhou com o Colgate. Se eu não me engano, ele falou, olha, a nossa empresa vai ficar com um percentual, se eu não me engano, de 10%, e 90% vai ser entregue ali em prol da obra do Senhor. Era o lucro líquido, né? Eles tiravam do lucro que vinha para as mãos deles, eles tiravam 10% apenas para eles sobreviverem lá e aplicavam 90% dentro do reino de Deus. É verdade. Isso, né? Glória a Deus. Ótimo, né, pastor? Quando a pessoa entende o princípio da generosidade e a maneira que Deus estabeleceu para que nós, como igreja, venhamos manter a própria igreja, porque a fomentar da igreja no que diz respeito a contribuições, no sustento dela, está na responsabilidade do cristão. E quando o cristão entende isso, não é o toque do rei Midas, que tudo que você vai tocar vai virar ouro, não é isso. Mas Deus, ele tem promessas, são leis espirituais que vão resultar na vida daquele que faz com o coração generoso, com coração sem barganha, com coração do prazer de fazer isso. Paulo fala, né, que aquele que semeia vai colher. Então há um princípio da colheita, há uma lei estabelecida por isso. O povo hebreu sabia que Deus abriria as janelas dos céus e derramaria bênçãos ilimitadas quando eles mantivessem a fidelidade e o compromisso para manter a instituição, que era o tabernáculo, que era o templo posteriormente, né? E quando assim fazia, eles desfrutavam de todas aquelas bênçãos que estão lá em Deuteronômio 28, né? Isso é verdade. Por outro lado, quando não se obedece... Deuteronômio 28 também, só que é a parte B do texto. Né? Certa vez,
uma pessoa que até há uma instituição religiosa, né? Que chama a gente de primo. Ai, Jesus. Pô, eu sei quem são. Né? Mas assim, ele estava até fazendo um trabalho que nós contratamos no outro ministério onde eu e a minha família servíamos, e ali ele entrou numa discussão sobre dízimos e ofertas. Eu estava quieto lá, né? Como a pessoa ela já tem a sua teologia, né? Então eu falei, não vou discutir nada, tal. E aí ele puxou conversa, né? Pô, e aí, aquele sorrisinho de canto de boca, né? E aí, vocês entregam o dízimo e as ofertas? Falou, querido, a gente só faz aquilo que a Bíblia ordena pra gente, né? A oferta é uma generosidade, o dízimo é uma obrigação. Isso é uma ordenança. Agora, você tem que ter um coração generoso. Aí falou, mas no Novo Testamento, porque eu sei que se você falar do Antigo Testamento, aí eu parei, assim, sabe quando dá aquele insight, assim, assim, me dá uma iluminação, porque agora mesmo, se for falar alguma coisa, eu vou falar besteira. E aí eu falei para aquele irmão, né? Primo. O primo. Aí eu falei, você já observou bem a palavra de Deus mesmo, o Novo Testamento? Não, sim, eu já observei. E o Senhor Jesus não fala de dízimo. Falei, não, ele fala sim. Ele fala para entregar os dízimos das hortelãs. Falei, sabe por que Jesus ele não toca muito ali na questão dos dízimos e ofertas? Porque ele está ali com o povo judeu. O povo judeu já sabe qual é a receita da prosperidade. Não tem como ficar chovendo no molhado, tá? Mas você vai pegar o livro de Atos e você vai ver como a igreja primitiva, ela vivia, ela não dava só os 10%. Ela entregava as suas posses. Falei, e você está disposto a vender aí a sua empresa, a sua casa e derramar nas mãos lá do seu ancião? Rapaz, esse cara ficou vermelho. Acabou o assunto na hora. Falei, não, deixa eu fazer aqui e tal. Quando a gente fala do melhor de Deus, a gente está falando aqui, a gente já entrou no assunto, né? E as pessoas pensam que o melhor da vida deles está dentro do bolso dele, dentro da carteira, dentro das instituições financeiras. Não está. Verdade. O melhor de Deus está no nosso coração, a presença do Espírito Santo. E quando a gente contribui, meu pastor, é com alegria. E um coração quebrantado, convertido, arrependido, ele está na sua totalidade. Ele sabe que a sua vida, no espírito, na alma e no corpo, se renderam a Jesus. Sim. Então, tudo que tenho, tudo que sou, não é mais meu. Eu não sou dono. Eu sou agora, eu tenho um senhor, eu sou servo, eu sou escravo, eu sou doulos, né? Isso, doulos. Eu me rendi a ele, então eu não tenho mais nada. Então, dentro do contexto do Novo Testamento, se eu for olhar de uma forma bem clara, tudo que tenho não é meu, é do Senhor. É verdade. Então, eu teria que entregar tudo. Deus é tão bom que estabeleceu que nós podemos, como mordomos, administrar os recursos que Ele coloca nas nossas mãos. E parte deste recurso de um coração quebrantado, que entendeu o Evangelho. Isso é verdade. Que não serve a dois senhores, né? Serve apenas a um Senhor, não. Porque quando você não consegue devolver ou oferecer aquilo que é estabelecido dentro de um princípio de contribuição, já mostra que você não se converteu de verdade. Já mostra que você tem um outro Deus, Mamon ainda está dentro de você. Porque quando você entende isso, você entendeu o Evangelho. É verdade. Você sabe que, independente do valor, Deus está olhando o teu coração e a tua disposição de cumprir aquilo que Ele estabeleceu. É verdade. Você vê que a igreja em Filipos era uma igreja participativa na vida da igreja, na vida do ministério do apóstolo Paulo. Né? E quantas vezes eles se levantaram para fazer as suas contribuições no ministério do apóstolo Paulo, para a igreja em Jerusalém, para a igreja em Antioquia, para a igreja em Samaria. Sim. E você vê que uma das maiores promessas foram feitas na vida deles. É verdade, é verdade. A igreja em Éfeso também participava. A igreja que correspondia ali à Macedônia, eles sempre estavam participando de uma forma muito eficaz no ministério do apóstolo Paulo. É verdade. Fora que havia mulheres também que sustentavam o ministério do Senhor Jesus. Isso, e mulheres assim da alta sociedade, né? Mulher do procônsul, né? Joana, se eu não me engano,
né? Eu não lembro agora o nome dela, mas se eu não me engano é Joana, né? A esposa do procônsul, né? Sim. Então a gente vê. E dentro da tradição também, né? Porque tem a palavra de Deus, que é a verdade em nossas vidas, e tem história também, a história da igreja, a história dos judeus, e a gente vê ali uma parte da história, as pessoas de um alto escalão assim da sociedade, eles juntos ali, colocando os seus valores, né? A gente vê tem um oficial, eu não vou lembrar agora, tá? Não vou lembrar agora, mas é um oficial, não lembro se é Jairo, ele é um oficial do governo, e ali os discípulos ali falam, né, para ele, olha, Senhor, tem um homem aqui que ele construiu até a nossa sinagoga, né? Eu não vou me recordar agora se é Jairo ou se é o centurião, tá? Mas ali o Senhor vai atender a vida daquele homem, aquele homem generoso. Não era um judeu, era um estrangeiro, mas era alguém generoso, tá? Se eu recordar o texto aqui, a gente chega lá. Mas, assim, a gente vê pessoas generosas que cria no Senhor, que mantinha a obra do Senhor, mesmo pessoas que estavam de fora, tá? E tinha pessoas de dentro que estavam com o coração totalmente preso ali à questão financeira. A gente vê Judas, a gente vê Ananias e Safira, né? Pessoas que perderam o melhor de Deus porque escolheram viver em prol ao dinheiro. É verdade. E outra questão também é o senso de responsabilidade. Por quê? Se eu faço parte de uma igreja evangélica local, protestante local, e eu estou desfrutando de uma luz, de um som, eu estou desfrutando de uma cadeira, isso tem custo. Sim. E os outros que paguem, eu não vou fazer nada não, deixa que os outros. Então eu estou terceirizando para os outros e eu estou bem folgado. Não, eu sou cristão, mas não dizimo nem oferto. Né? A minha igreja, que faço parte, ela tem uma estrutura, ela tem os seus compromissos como igreja local, com funcionários, ela tem a sua responsabilidade com missões transculturais, missões urbanas, ela tem toda uma estrutura que não é de graça. Então, quando eu sou convertido e entro dentro de uma estrutura dessa, eu passo a ser uma pessoa responsável por isso também. Né? Porque eu estou inserido em um grupo. Por que eu vou deixar só para os outros? Por que eu não posso fazer também? É verdade. Né? Não, então os outros que paguem. Eu já não entendi o evangelho. É verdade. Eu estou ali inserido, eu estou desfrutando de tudo aquilo que os outros desfrutam também. Então, eu tenho que fazer a minha parte. Quando faço isso, eu faço com um coração alegre, feliz. Até porque Deus, antes de ver a oferta, ele vê o coração. Ele vê o coração. Porque a Bíblia diz que ele viu Abel, o coração de Abel e a sua oferta. E a sua oferta. Mas primeiro foi a vida de Abel. A vida, né? A vida. Qual que é a intenção? Você sabe, no decorrer do meu ministério, eu já conheci tantas pessoas milionárias, assim, pessoas com muito dinheiro, mas miseráveis. Mas eu conheci tantos assalariados prósperos. Bênção, porque né? entenderam. Parece que quanto mais a pessoa tem, mais difícil ela tem, né, o entendimento da contribuição. Não estou generalizando, não é isso? Mas eu conheci pessoas assim, bem-sucedidas, que tinham lá suas estruturas empresariais, industriais, e que eram muito difíceis de serem comprometidas e responsáveis com as suas contribuições. Por outro lado, eu conheci tanta gente que ganhava seu salário mínimo, às vezes, 2 salários mínimos, e todos os meses eles eram fiéis e com as suas contribuições, e você via a irmã, o irmão prosperando, ampliando a sua casa. Do outro lado, eu vi um empresário lá faturando milhões, dizendo, pastor, ora por mim, eu estou sem paz, eu estou sem alegria, que luta, que dificuldade, eu tenho que fazer um empréstimo aqui para resolver aquilo lá, enquanto aquela outra irmã está lá construindo a casinha dela, ampliando, puxadinho, fazendo, dando dinheiro para o neto, dando dinheiro para a filha. Acolhendo vizinhos, sabe? Exatamente. Puxa vida, isso é interessante. Pastor, aí entra uma questão muito cultural, né? Nós temos que desconstruir muito a cultura, a nossa colonização. Tá? Aqui nós estamos falando de um ambiente nacional aqui, e nós fomos colonizados por Portugal, um país extremamente católico, né? O Brasil, se não me engano, é o maior país
católico, né? Fora ali o Roma, né? Vamos colocar Roma. Então, não se tem ali na cultura do catolicismo, tá? Não é algo forte, de entregar dízimos e ofertas. Entrega-se esmolas. Ainda que em algumas paróquias, você vê lá a frase, lá, envia o seu dízimo. Envia o seu dízimo. Eu estou falando isso porque, assim, o Senhor, Ele me deu uma outra visão sobre o Evangelho. E por isso que eu me converti à palavra de Deus. Eu não me converti a uma instituição religiosa, eu me converti à palavra de Deus. Eu entreguei o meu coração ao meu Senhor Jesus Cristo. Então, quando a gente entrega a nossa vida realmente ao Senhor Jesus, a gente começa a observar a palavra de Deus. Sim. Né? Então, não se tem uma cultura, nós não fomos aculturados aqui no Brasil entregar para o Senhor. Porque uma instituição como essa, tá? Se é um prédio histórico, a reforma ali daquele prédio não vai sair do bolso dos fiéis. Vai sair do Estado. Se bem que houve ali em 1840 e poucos esse cisma, né, entre a igreja e o Estado, mas ainda continua. Inclusive pelo fato do Vaticano ser um Estado, né? Sim. Algumas, eu não sei se isso na totalidade, elas se tornaram embaixadas do Vaticano aqui no Brasil. Então, verdade. eu estou imune a vários impostos, várias situações que, como nós, como igreja evangélica, temos que assim fazer, né, com as nossas responsabilidades. No entanto, você vê que os melhores terrenos que foram doados lá atrás, as principais... São doações, né? São doações. Em contrapartida, o povo evangélico, nós vamos lá, temos que comprar a unidade do corpo de Cristo juntos, para manter, e vivendo a realidade da igreja de Atos dos Apóstolos. E a nossa realidade hoje é a realidade da igreja apostólica primitiva, né? É verdade. Cada um fazendo a sua parte dentro daquilo que foi instruído pelo Senhor Jesus e pelos apóstolos. É verdade. E ainda se tem essa cultura aqui no Brasil dessa contra-reforma, né? Que o Vaticano, eles fizeram, né? Para combater o protestantismo, né, no mundo, e ainda é muito forte aqui no Brasil. Então, o Brasil, assim, se a gente for colocar mesmo a pregação do Evangelho de uma forma livre, é muito recente, meu pastor. É muito recente. A gente está falando de 1800 na década de 80, de 1880, 1888, que começa ali a pregação do Evangelho, porque pessoas, elas começaram a se doar, né, para falar, não, nós temos que ter a nossa liberdade de culto, né, a nossa liberdade de culto. Então, é algo muito recente. A gente vê em 1929 começar, assim, os missionários, né, os missionários ingleses, holandeses, americanos, começar a vir aqui para o Brasil. Então, é algo muito recente. Nós estamos construindo ainda a nossa história aqui no Brasil, né? A gente vê assim um avivamento em na década de 50 com o missionário Manuel de Melo. Então, você o conheceu? Eu não conheci, pastor. Eu não conheci porque nessa época eu era católico, né? Nessa época, 1979, que eu cheguei aqui em São Paulo, se bem que a primeira igreja evangélica que eu tive, assim, o conhecimento foi a Igreja Brasil para Cristo, né? O Brasil para Cristo. Por quê? Eu saí desse sistema católico, porque quando eu vim de Minas, eu sou de uma cidade ali que o catolicismo é muito forte, em Ouro Preto, Minas Gerais, né? Então, ele que tem as obras do Aleijadinho. Não os 12 profetas, né? Os 12 profetas... Não. Congonhas. Congonhas. Né? Aquela arte barroca, né? Mas assim, as obras de Aleijadinho tá dentro das igrejas católicas, né? Em Ouro Preto. Então é muito rica. Não só o do Aleijadinho, do Mestre Ataíde. Já ouviu falar do Mestre Ataíde? Não. Do Aleijadinho, sim.
Aleijadinho. Aleijadinho. Isso mesmo. O mestre Ataíde é o Picasso brasileiro, né? É mesmo? Assim, as obras dele, né? Michelangelo brasileiro. Picasso não, Michelangelo brasileiro. Que legal. Então, assim, são obras muito bonitas, né? Muito bonitas, com um cunho religioso, um cunho católico. Mas dentro da história, assim, o Brasil tem uma história, né? O Brasil tem uma história. E hoje nós estamos construindo essa nossa história da liberdade de expressão religiosa. Sim. Tá? E a gente vê que é muito forte. Hoje tem determinados pontos daqui de São Paulo que, se você abrir ali a palavra de Deus e começar a falar, é arriscado você ir preso por importunação, né? Exatamente. Nós vimos isso acontecer agora há pouco tempo na Avenida Paulista, né? Sim. Pessoas confrontando alguém porque ele estava expressando a sua fé. Uhum. E o interessante é que você vê essas pessoas fazerem isso sempre contra os evangélicos. É verdade. Você não vê uma atitude quando alguém está com uma outra finalidade de religião ser resistido, ser confrontado. Uhum. Mas quando você vai dizer que é evangélico e está ali anunciando a paz, você está ofendendo, você está... nós não fazemos sacrifícios de animais, Sim. nós não fazemos nada disso. Por isso que eu falo que é uma contracultura, né? É contra a cultura. Porque a religião deles é cultura. A nossa é uma afronta. É uma afronta, exatamente. É porque fala a verdade dói. Pois é, rapaz. E quando a gente fala a verdade, as pessoas hoje, né, a gente vê assim, o que Jeremias falou, e daqueles, né, que falam que o amargo é doce. Que o doce é amargo. Verdade. Que o mal é bem, que o bem é mal. Então a gente chegou nesse tempo. Verdade. A gente chegou nesse tempo. Red, nós estamos dentro da temática do apacentar e você, além do pastor Joel, que no domingo pela manhã trouxe aquela ministração maravilhosa, inclusive vocês internautas, se desejarem desfrutar de uma palavra impactante, no domingo pela manhã o pastor Joel Estevanato começou a nova semana temática que é o melhor de Deus, baseado na vida de Moisés, e nós vamos falar aqui daqui a pouquinho. E à noite foi o culto dos clãs, onde nos clãs outros pregadores abordaram o mesmo tema. É verdade, é verdade. Eu tenho certeza que o povo que participou, a igreja que desfrutou disso, foi extremamente edificada e abençoada pelo poder da palavra de Deus. E você, desde segunda-feira, eu gosto de usar essa palavra, ainda que tem alguns que não gostam, mas é a questão da ovelha ruminar. Sim. Né? Então, nós estamos ruminando novamente a palavra, degustando dela, tirando porções, e você está ali. Segunda, hoje começou ontem, né? Ontem. Parece que foi sexta-feira. Já está aí 2 dias ministrando sobre isso. Hoje as pessoas se encantam muito com aquilo que é bom. E esquece daquilo que é o melhor. É verdade. É verdade. As pessoas se detêm no que é bom. No texto, em suma, que é a temática dessa semana, está em Êxodo, capítulo de número 33, o versículo de número 15, quando Moisés está dizendo para Deus, a liberdade de Moisés, conversar com Deus. A Bíblia diz que ele falava face a face, que é bochecha com bochecha. É verdade. E o interessante é que no domingo à noite eu preguei sobre esse texto, e quando eu falei dessa questão de face a face, porque alguns acham que nesse texto há uma contradição. Porque há uma contradição. Primeiro, a Bíblia diz que Deus falava com Moisés face a face. Depois, quando Moisés pede para ele, rogo-te que me mostre a tua glória, Deus diz, homem nenhum pode ver a minha face. Aí como isso? Face a face e agora homem nenhum pode ver a minha face. É que ver a face é estar diante da face. Sim. Eu estou aqui diante de você. Agora, o texto em suma, quando Deus diz que Moisés ele falava face a face, é quando você encosta bochecha com bochecha. Eu não consigo ver a tua face. Mas é um nível tão grande de intimidade que eu vou falar no pé do ouvido. É verdade. E só fala no pé de ouvido quem tem segredo para contar. E o salmista diz isso, que os segredos de Deus são para aqueles que o temem. Então Deus falava no pé de ouvido de Moisés ali, ó. E Moisés, claro que de uma forma simbólica, no pé de ouvido de Deus. E havia uma conversa. Eu acho tremendo isso, essa intimidade, esse relacionamento. E ali mostra muito claro um Deus pessoal. Nosso Deus não é de pau, nosso Deus não é de mármore, nosso Deus não é de latão ou lata, nosso Deus não é de alumínio, nosso Deus não é de mármore, nosso Deus é um Deus vivo e pessoal. É verdade. É um Deus que se relaciona, um Deus que fala. A maior revelação da sua fala é as Escrituras Sagradas, mas através do seu Espírito Santo ele continua falando conosco. Ele fala de uma forma peculiar ao coração, à mente, ao consciente, ao subconsciente. É verdade. E Moisés, ele responde para Deus, quando Deus está
está falando para ele lá anteriormente, vai dizer assim, olha, eu vou te dar um anjo, eu vou prosperar essa jornada, mas eu não irei contigo. Eu não vou no meio desse povo, não vou, porque senão eu vou consumir esse povo é muito teimoso. E Moisés, no versículo 15, ele diz, então Moisés diz, se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Você vê aqui ousadia de Moisés, mas ao mesmo tempo um apreço por aquilo que é o melhor, e não o que é o bom. É verdade. Então, desejar o melhor de Deus é aquilo que foi Isaías que disse, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. O problema é que o melhor para algumas pessoas são as coisas temporais. Isaías 1:9, né? O problema é que as pessoas querem as coisas temporais. O melhor para mim seria o quê? Eu comprar aquele carro dos sonhos, trocar o automóvel. O melhor de Deus seria aquela mansão ali nos Jardins, ou no Morumbi, ou em Moema. O melhor de Deus seria aquela viagem. Eu estou triste, eu vou sair da igreja porque eu não consegui fazer aquela viagem, eu não consegui trocar o carro, eu não consegui mudar o meu celular ainda é dos anos 80. Não, anos 80 não tinha. Mas é uma versão passada. E as pessoas estão se contentando e chorando com isso e não querendo o melhor de Deus, que é Ele mesmo. É verdade. É que as pessoas criam muitas necessidades sem necessidade, né? Elas criam muitas necessidades sem necessidade. E isso daí é uma obra do consumismo, né? A pessoa quer consumir, mas Deus a gente não consome, né? Deus é particular. Verdade. E se Moisés, ele fala dessa maneira com o Senhor, porque ele tem intimidade, tinha intimidade com o Senhor. Vou falar que ele tem intimidade com o Senhor, né? Verdade. A intimidade com Deus. É, verdade. Né? Então, a gente vê essa intimidade se prolongando diante dos tempos e a gente vê no monte ali da transfiguração, a gente tem a certeza que Moisés está guardado ali em um ambiente que só o Senhor tem ali para aqueles que têm uma missão sobre a vida deles. Né? A gente vê Moisés, a gente vê Elias representando os profetas e outra lei, né? Representando a lei, é verdade. E a gente vê assim o Senhor ali conversando com eles. É intimidade, meu amigo, intimidade. Então, as pessoas trocam uma intimidade com Deus por coisas temporãs, coisas que vão perecer. Ainda que isso não seja ruim, como o pastor Joel muito bem falou no domingo pela manhã, desfrutar da presença do anjo é coisa boa, não é coisa ruim. Sim, é verdade. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra de todo mal. Isso é maravilhoso, né? O Senhor dá ordem aos seus anjos para que nós não venhamos tropeçar em pedra alguma. Isso é maravilhoso. O escritor aos Hebreus, ele diz que os anjos são aqueles que ministram a favor dos que vão herdar a vida eterna, a salvação. Sim. Então, eu acredito, né, nos anjos, eu acredito que... Olha quanta coisa boa Deus tem para as nossas vidas, né? Eu acredito naquele texto que o apóstolo está escrevendo, quando muitos receberam nas suas casas pela hospitalidade anjos e não sabiam que eram anjos, né? Então, eu acredito, né? Aquela velha frase, assim, do pessoal que gosta dos assuntos de OVNIs, né? Eles estão entre nós. Eles estão entre nós, né? E Deus dá ordem, são livramentos, eles são protetores. É verdade. Quando você olha a história de Israel e você vê as batalhas que Israel já enfrentou na sua história, eu não sei se é a Guerra dos 6 Dias, acho que é a Guerra dos 6 Dias, que tem até no YouTube registros de soldados adversários a Israel contando que viram seres espirituais protegendo Israel. Quem são eles? São os anjos. São os anjos, que nos protegem. Assim como eu também tenho consciência que existem espíritos malignos, existem os demônios, com certeza. Mas maior é o que está dentro de nós, que é a pessoa do Espírito Santo, o Senhor Jesus, e a autoridade do nome dele, do que o que está no mundo. Mas existem os anjos. A grande dificuldade é que tem gente que se contenta com os anjos e criam a angelolatria. Não é a idolatria da Ângela, né? Vai que ela está assistindo aí, que ela diz que a matéria de angiologia dela, né? Dela, né? Então, a angelolatria, isso é muito presente nos cultos pentecostais. Eu falo isso de prova viva, porque às vezes já fui em algumas igrejas ministrar, convidado como pregador, e a igreja extremamente pentecostal, e você de repente dizia assim, Léo, olha, o doce Espírito Santo aqui está entre nós. E um ou outro ali, aleluia, aleluia, pronto.
Aí, de repente, alguém vinha e dizia assim, o anjo Miguel chegou com a espada na mão e o fogo vai descer. Aí pronto. Aquela coisa toda. É uma supervalorização. Nós não podemos subestimar, mas a gente não pode superestimar. Nós precisamos ter uma visão equilibrada a respeito disso. Deus está dizendo para Moisés, o anjo, e ainda que ali no texto é o anjo do Senhor, que é a cristofania, o próprio Cristo, né? Mas você percebe que no entendimento de Moisés, ele queria desfrutar da presença de Deus, ele queria isso. É verdade. E alguns se contentam apenas com a presença do anjo. Certa feita, meu amigo, eu estava sempre falo, né? Estava na fila do mercado. Estava na fila do mercado e tinha um irmão na frente lá, tudo, né? E ele olhou assim para mim e tal, falou, tô vendo que você é um profeta de Deus. Profeta! Eis que te falo que você tem que estar hoje lá na nossa congregação, porque lá o anjo do Senhor vai estar. E quando você levantar as mãos, o anjo vai segurar pelas mãos. Eu olhei assim e falei, meu irmão, desculpa, mas a igreja assim que o Senhor me colocou, que é a igreja de Cristo, né? Os anjos, sim, eles ficam lá no nosso meio, guardando, mas a presença do Espírito Santo é maior do que tudo isso, meu amigo. Exatamente. A presença do Espírito de Jesus. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Sim. Muito cuidado. Irmão, não, calma aí, gente. Verdade. Calma aí, nós sabemos em quem nós temos crido, né? Nós sabemos em quem nós temos crido. Outra coisa interessante também é essa questão de a pessoa se contentar apenas com aquilo que é material. Porque Deus vai dizer para Moisés o seguinte, ó, eu vou abençoá-los, eu vou enviá-los para uma terra que mana leite e mel. Está levando vocês, em outras palavras, dizendo para a terra prometida. A terra prometida. Mas eu não vou. E tem pessoas que, tá bom, o senhor não vai, não importa. O importante é eu ter as minhas bênçãos temporais. Então você vê hoje que as pessoas buscam a Deus baseado num culto à necessidade humana, ainda que eu creia no suprimento de Deus, na provisão de Deus. Eu olho isso como as demais coisas que Cristo falou, mas buscai primeiro, Mateus 6,33, né? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas temporais. Eu acredito que Deus acrescenta também através de uma fidelidade, como a gente estava falando anteriormente, nas contribuições, uma boa administração, uma vida com Deus realmente. Eu acredito numa acrescentar de Deus. O problema é quando se inverte isso. Mas buscai primeiro as coisas acrescentadas. Buscai primeiro as minhas necessidades. E o culto ao homem faz com que haja um senso de quê? De uma realização apenas em Deus, como aquelas duas sanguessugas, Dadá. Né? As duas irmãzinhas. As duas irmãzinhas, Dadá. Só que é Dadá. Né? Então eu vou à igreja por quê? Eu vou à igreja porque eu preciso ampliar a minha casa. Eu vou à igreja porque eu preciso... Faz jejum, faz campanha e corre, dá glória a Deus, sapateia, né? Rapaz... Não, é isso mesmo. Eu vou à igreja por quê? Porque eu preciso mudar o emprego. Ainda que eu creia que Deus ele é capaz de suprir tudo isso, eu sou daquele que acredita que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que eu penso, imagino, sonho. Eu acredito, né? Segundo o poder que opera na nossa vida, que é o poder da palavra, do Espírito Santo. Eu acredito nisso, mas o problema é que hoje há uma busca, uma saga. Essa saga, ela vai sempre para... O que Deus pode fazer por mim? Qual é a situação? E as pessoas o têm apenas como quebra-galho. Ou então como step de carro. Quando eu preciso, eu vou lá e uso. Quando eu não preciso, eu nem ligo para ele. E Moisés, ele não se contenta com as coisas temporais. É verdade. Ele quer a presença de Deus. Ele é verdade. E você vê que são níveis de crescimento na vida de Moisés. Porque ele quer a presença. Né? Ele tá pedindo, ele tinha relacionamento com Deus. Você vê que anteriormente ele tem aquele momento na tenda do encontro, que é a tenda que ele se levanta, ele sai fora do arraial. E ele vai lá na tenda, a Bíblia diz que quando ele entra na tenda, a nuvem da presença de Deus desce. Aí a Bíblia diz que Deus falava com Moisés. Deus respondia a Moisés, um diálogo. Josué sempre no pé da entrada lá, desfrutando de tudo. Né? Ali, desfrutando. Então ele tem um relacionamento. Depois, ele quer a presença de Deus. Ele, eu não vou sair daqui, esse povo não nos faça sair daqui, porque nós queremos a tua presença. E depois, ele ainda é mais ousado. Ele vai dizer assim, Senhor, eu rogo
que o Senhor me mostre a tua glória. Então, em Deus não há limites. É verdade. A gente sempre tem mais para degustar dele, mais para desfrutar dele. É verdade. E aí eu volto até na questão ali do... Tem a epígrafe, né? O Monte da Transfiguração. Ali ele está lado a lado com Jesus, glorificado, cara. Olha só. Hein? Meu, é algo assim tremendo, meu pastor. É algo tremendo. E falta no coração do homem, né? Esse conhecer a Deus. Tem muitas pessoas que se apegam em tantas teologias. A teologia, pastor, eu tenho ela para mim, que ela vai mostrar ali o ato de Deus. Tá? Não tem como a gente conhecer a Deus estudando. A gente conhece... Nenhum estudo seria nenhum capaz. Estudo, Criatura não pode definir o Criador, né? Não pode. Então, se a gente quer conhecer mais a Deus, é na intimidade. Eu vejo, assim, as fases, né? Nós vimos a temática, as fases da vida de Moisés. Eu vejo nas fases de Moisés renúncias. Né, para a gente conhecer mais a Deus. A fase da ilusão, a fase da provação e a fase da comunhão, do relacionamento. Sim, né? Mas nas 3 fases nós vemos a renúncia. Ele renunciou o palácio porque ele viu um dos seus sofrendo, ele viu o povo sofrendo. E ele renuncia o palácio. Ele poderia, ao invés de fazer justiça pelas próprias mãos, pela autoridade que ele tinha, ele poderia chamar alguns guardas. Ô guardas, prenda esse homem. Mas ele decide, sabendo e envolvendo todos os riscos que estava, né? Porque uma vez descoberto... É verdade. E como foi descoberto. É verdade. E depois ele renuncia até ali um porto seguro, na casa de Jétro. Ele tinha se acostumado ali com aquela situação. Tá, não tem o vislumbre do... Em outras palavras, seria aquele louvor na aba do meu chapéu. Ele estava na aba do chapéu de Jétro, né? De Jétro. Mas quando o Senhor chama, ele renuncia. A gente não vê Moisés falando, não me chama. Olha, eu posso fazer tudo, mas eu não saio daqui. Tá? Até mesmo quando ele fala, Senhor, não tem outro assim, mas a questão da fala. Mas ele não sai da presença ali do Senhor. Por mais que o Senhor fala para Moisés, tudo bem, Arão vai com você, mas quem fala é Moisés. Verdade. Que trabalho maravilhoso, né? É um trabalho. Assim. Você sabe que, ainda que o nosso querido pastor, e concordo plenamente, sou abençoado com as fases que ele colocou, né? A fase da ilusão, todos nós vivemos isso, principalmente dentro do ministério. Né? Tem a fase da ilusão, a fase da aprovação, a fase da comunhão com Deus, isso é tudo maravilhoso. Mas eu gosto muito de, antes de aprender com o pastor João essas fases, eu sempre, quando pregava esse texto, eu usava da seguinte maneira, eu sempre dizia que os primeiros 40 anos de Moisés, ele achava que era alguém, que é a fase da ilusão. Depois, nos próximos 40 anos de Moisés, dos 40 a 80, ele já achava que não era ninguém, que era a fase da aprovação. E os próximos 40 anos, que seria dos 80 aos 120 anos, que ele vai viver uma aventura em Deus, eu digo que Moisés descobriu que Deus é capaz de usar alguém que se acha ninguém. É verdade. Porque essas são as escolhas de Deus pautadas em Paulo, quando ele diz que Deus escolheu as coisas vis, loucas, as que não são deste mundo. E ali estava um cara improvável, ele tinha um homicídio nas costas. Ele estava sendo procurado pela Interpol do Egito. E Deus trabalha na vida dele, trabalha nele primeiro, porque cura, né? Cura a ele, vida dele. Que aquele tratamento dele ali no Monte Horebe, que também é conhecido como Monte Sinai, é a teofania que aparece ali na sarça que se consome, arde e não se consome, né? Está abrasada pelo fogo. Deus vai começar a tratar na vida dele, vai curar ele, vai trabalhar nas emoções dele. E o simbolismo, né? O fogo purificador, né? E depois fazer através da vida dele. E é assim na nossa vida, né? É verdade. E a gente vê assim, o senhor citou a questão da sarça. Esse é o nosso Deus. É o nosso Deus. Ele é fogo. Fogo consumidor. Consumidor. Mas pra gente que estamos em Cristo Jesus, ele é em nós um fogo purificador. Uma das primeiras palavras assim que o Senhor fala poderosamente com a minha vida, pastor, eu lembro, está no
Salmo de número 66, não vou lembrar aqui o versículo, mas sabe aquela questão assim, vou abrir aqui a Bíblia para pegar uma palavra, né? Fala comigo, Senhor. E caiu ali Salmo 66, onde Deus fala que eu purifico, né, os meus como a prata é purificada no fogo. Eu não entendi muito, mas assim, o quanto nós somos provados, o quanto nós somos trabalhados ali pelo fogo, só que o fogo não é para nos consumir, é para nos purificar. Tirar as impurezas. Isso, tirar, eu até esqueci o nome da borra que sobe ali, escória. Escória. Tirar de nós a escória. E só é tirado a escória, o pecado, aquele que tem intimidade, exatamente, aquele que renuncia. Sabe, a nossa vida, tem muitas pessoas que pensam que a vida do cristão é ganhar, ganhar, ganhar. Não, a vida do cristão é renunciar, renunciar, renunciar e renunciar. E mais um pouquinho, renunciar. Exatamente, é tomar a sua cruz, renunciar. Toma a sua cruz, siga-me. Verdade. Sabe, tem tantas pessoas orgulhosas, sabe? Eu fico até conversando com os meus filhos, né? Eu falo, cuidado com o orgulho. E a palavra, ela é verdadeira. Quantos orgulhosos que eu vi que hoje estão em ruínas, aqueles que ainda vivem, mas muitos que já foram, sabe, acabaram na ruína. Então, o orgulho sim precede a ruína. Então, a gente tem que tomar a cruz do nosso Senhor Jesus, a humildade, e seguir o nosso Senhor Jesus Cristo. É viver, né, a teologia de João o Batista. Quando ele dizia, é necessário que ele cresça. Importa que ele cresça e eu diminua. Não tem uma canção assim? Que ele cresça. Canta. Eu diminua. Você que ele apareça. Né? Você é talentoso. Você tem a unção de Deus. Arranha um pouquinho aí só para... Você sabe que existe dois tipos de cantores. Aquele que vai lá no culto, marca pela sua habilidade, e aquele que vai lá no culto e não marca pela sua habilidade na canção. Esse sou eu, esse sou o segundo, né? Eu tenho uma estratégia quando vou cantar com a igreja, né? Por exemplo, se vamos cantar ao único que é digno, aí eu só faço assim, aí a igreja vai, já fico quieto. Essa questão até mesmo assim, vai colocando assim as palavras, eu vou junto, viu? Até mesmo essa questão dos talentos que o Senhor entrega para nós, né? Se a gente não tomar cuidado, eu sei de uma coisa, eu aprendi uma coisa, aquilo que o Senhor entrega para a gente não é revogado, a gente tem que saber cuidar. Sim. A gente tem que saber cuidar. As pessoas falam, mas a pessoa perdeu, não é que ela perdeu, ela entregou para alguém. Ela entregou para... A mesma coisa, a gente volta até na questão do dinheiro, né? Qual é a empresa que eu estou patrocinando? Tem muitas pessoas que falam, não entrega o dízimo, não entrega a oferta, eu sou muito bem. Mas vai ver quem que você está patrocinando. Está patrocinando ali a indústria das drogas? Está patrocinando a indústria do tabaco, da pornografia? Né? Não, mas eu não faço nada disso. Mas você está patrocinando a indústria ali automobilística, no melhor carro. Não pode ter um lançamento que a pessoa já fica inquieta, né? Não, porque, olha, o fulano comprou, preciso comprar. Não, eu preciso, né, preciso sempre ser melhor do que a pessoa. Na verdade, essa é a realidade da sociedade mundial, né? Você sempre querendo ter o melhor. Você sempre querendo, ainda que não seja errado, você ter o melhor dentro de uma ética, dentro de um sentimento de conquista e sabendo colocar todos os valores. Os valores do reino, os valores éticos. Não é pecado a gente... Não é pecado. O problema é quando o teu coração ele é motivado por inveja, é motivado por um ciúme, é motivado por uma ganância, pelo egocentrismo, e isso vai gerar o quê? Doença na vida da pessoa. Por exemplo, até o mesmo dinheiro não é problema, o dinheiro não é uma coisa ruim. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É verdade. Dinheiro nas mãos de pessoas que são comprometidas, dinheiro nas mãos de pessoas que sabem valorizar os valores do reino, os valores da família, os valores da ética, vai ser uma ferramenta maravilhosa. Ter um coração em Deus e não ter um coração tomado pela ganância. É verdade. O importante é você ter o dinheiro e o controle dele e não permitir que ele te tenha. Porque quando ele te tem, você quer... A mãe acabou de presentear o filho com esse celular, aí amanhã aparece na televisão
o lançamento do segundo, pronto, já há um descontentamento. E sabe qual é a grande questão dos dias atuais, que eu penso para as pessoas não estarem desfrutando do melhor de Deus? É a ingratidão, porque as pessoas, por vezes, não conseguem valorizar o que tem. É verdade. Ela não consegue apreciar o que tem. Ela desencanta muito rápido com aquilo que ela tem e acaba reclamando. É a mesma coisa, eu estou orando, Senhor, me ajuda, Senhor, me dá um automóvel, Pai. Eu preciso de um automóvel para fazer a tua obra. Eu quero levar minha esposa para passear, eu quero ir para a tua igreja. De repente vem aquele automóvel. E vem mesmo, aí você começa a desfrutar dele, mas daqui a pouco você viu o outro cara lá, aí deu um probleminha no carro, você já, esse carro não presta para nada, olha, Senhor, aí vai começar a fazer a lá Adão, né? Ó, esse carro que o Senhor me deu, que tu me deste, né? A pessoa não tem um espírito de gratidão. É verdade. Eu entendo que se nós não conseguirmos sermos fiéis nas pequenas coisas, Deus nunca vai nos colocar nas grandes. É verdade. Se eu não consigo ser fiel no meu pequeno tempo de oração, eu nunca vou viver o grande tempo de oração. Plenitude ali. Se eu não consigo Senhor, né? viver um pequeno tempo que eu tenho numa leitura e um devocional, eu nunca vou desfrutar de uma coisa mais intensa. É verdade. Se eu não consigo agradecer pelo tempo das hortaliças, eu nunca vou desfrutar do tempo do banquete. Do bife. E tem muita a questão... Enquanto você está falando, eu vou preparar um cafezinho. Opa. Você está servido? Eu não, obrigado, viu? Léo, você está servido, Léo? Internautas, alguém quer um cafezinho? Diga aí pra gente que o Léo leva para vocês. Chazinho tem? Chazinho vai ter na próxima. Então, pastor, e as pessoas, elas se iludem muito com aquilo que elas têm e às vezes acabam nem desfrutando daquilo que ela tem, daquilo que ela recebe. É a mesma coisa, assim, vai, um automóvel. Se os meus filhos até perguntam, pai, se tivesse dinheiro, assim, para trocar de carro, qual que você compraria? Tudo? Eu falo, eu compraria o mesmo do modelo que tenho, só que mais novo, né, para não ficar quebrando, né? Sim. Por quê? Qual que é um prazer que eu tenho? É pegar aquele carro e colocar na estrada e viajar, conhecer, sabe, cidades ali, sentar, culinária. Eu gosto de fazer isso muito com a família, com a minha esposa, com os meus filhos. A gente, sabe, pegar assim um dia, vamos na cidade e tal. Igual quinta passada, né, nós tivemos o nosso feriado ali do dia 1º de maio. Cheguei para Vanessa, né, vou fazer algo. Eu peguei ela, fui na cidade de Jundiaí, mas não pela estrada convencional aqui, a rodovia dos Bandeirantes, mas eu fui por dentro, Franco da Rocha, sabe? Eu gosto de parar na estrada, a Vanessa sempre fala, para com isso. Eu gosto de parar na estrada, eu vejo aquelas frutas bonitas, né? Caqui, abacaxi. Coisa boa, hein? Coisa boa. Eu paro ali, compro a caixa, aí vou comendo, sabe? Lava lá as frutas, a gente vai comendo. Você me fez ter um momento nostálgico aqui agora. Você falou, minha mente viajou. Porque quando eu pastoreava uma determinada igreja no sul do país, então nós tínhamos as congregações. E tem uma cidadezinha chamada Pangaré. Pangaré? E lá nós tínhamos uma congregação. E quando, como pastor, eu era o pastor presidente daquela região, quando eu ia lá, geralmente eu ia num culto de ceia, alguma coisa desse sentido, para ministrar ceia entre os irmãos, apesar que lá tinha um pastor titular, né? E só que era interior do interior. E quando eu ia, geralmente eles já preparavam tudo. Então eles matavam no dia anterior um boi. Opa! Aí fazia aquele belo churrasco e me davam um pedação de carne fresquinha, aquela coisa. Delícia. Eu trazia feijão, caipira, trazia milho. Eu sei que eu ia, voltava com o carro abarrotado, café moído. Tudo que eles plantavam, eles me davam e eu voltava com o carro. E não é bênção de Deus? Gostoso demais. Isso é bênção de Deus, bênção de Deus. Agora tem pessoas que são tão orgulhosas que faz desfeita, né? Tava esperando outra coisa, né? Pô, a pessoa vem aqui com um saco de laranja. Delícia. Olha só. Então, a gente tem que saber desfrutar daquilo que é bênção de Deus sobre as nossas vidas. Verdade. É a mesma coisa o casamento. Né? Eu tô casado com a minha doce, amada esposa, a minha doce Ivan. Nós vamos fazer 25 anos de casados. Não parece? Eu tenho essa carinha de garotinho, assim, de vocês. Né? Mas, assim, então, a gente vê até mesmo no próprio casamento, quanto mais
os anos vão passando, mais eu sou apaixonado pela minha esposa. Legal. Isso aí. Sabe? Tem pessoas que ficam preocupadas, não, porque eu vou casar com tanto tempo, a esposa vai engordar, vai ter filhos, vai ter... O verdadeiro amor, um amor maduro, a cada dia ele se renova, né? Sim, é verdade. O problema, e eu estou inserido dentro disso, o problema é a dureza do coração do homem, né? Isso é uma grande dificuldade. Mas a pessoa, quando compreende e entende o verbo amar e numa prática de vida ele vai viver isso, a cada dia que passa ele descobre algo novo na sua esposa. A cada detalhe, um detalhe que de repente 25 anos você está ao lado da Vanessa, naquele dia se levantou, olhou para ela, tem um detalhe, uma maneira de ela virar, um dedinho mindinho, a unha do pé, o dedão do pé, a canelinha, alguma coisa assim vai despertar em você. Né? E isso é maravilhoso, isso é amar, isso é o amor que sempre renova. Sim. Sempre renova. E faz você ser aquele romântico à moda antiga. Opa, esse eu sou, hein? Eu só não entrego flores, tá? Eu só não entrego flores. É porque ela não gosta ou porque... Nunca perguntei, mas eu acho que ela não gosta. Tá? Mas assim, pessoas que falam, mas qual a comida preferida de vocês? Tal? Eu falo a comida que a gente faz. Né? Igual a gente estava comentando aqui fora do ar, né? Eu gosto muito dessa questão da cozinha. Então sempre eu estou fazendo algo, né? Vejo uma comida do Nordeste. Opa, deixa eu reproduzir aqui. Eu não chamo, eu não tenho cozinha. Eu tenho ateliê. Uau! É uma engenharia quando você vai para a cozinha. Verdade. É um ateliê. Mas assim, é prazeroso, sabe? Eu olhar assim, ver a minha esposa, meus filhos, ou os meus convidados também, se desfrutar. Falar, que gostoso. Eu já degustei da comida que já foi. Já comeu? Eu não lembro o que a gente fez ali. Foi uma feijoada, se eu não me engano. Foi feijoada? Foi feijoada. Feijoada eu não mando muito bem, não. Mas foi sim. Então foi a Vanessa que fez. Parabéns, Vanessa. Olha, bom demais. Acho que foi o Tutu, hein? Foi o Tutu? Foi o Tutu. Assim, foi com feijão, né? Pra não ficar na dúvida, faz de novo. Vai de novo, Léo. Vai junto, Léo? Vai, né? Mas assim, a gente desfrutar, né? Desfrutar da amizade, isso é bênção de Deus, isso é o melhor de Deus em nossas vidas. A gente está do lado de pessoas que têm o mesmo fundamento, têm a mesma visão que nós temos, o mesmo Deus que nós servimos. Isso é o melhor de Deus para as nossas vidas. Nesse texto inserido, presbítero Rediane, eu vejo assim muita coisa que nós qualificamos, né, como o melhor de Deus. O próprio Deus, primeiro, não tem. Mas você vê uma outra coisa que é o melhor de Deus para a nossa vida, e Moisés está valorizando isso na vida dele nesse momento. Até então, lá no Horebe, ele estava todo temeroso. Porém, dentro desse contexto, com a experiência e maturidade que ele tem em Deus, ele aprende a entender que o chamado dele era o melhor de Deus para a vida dele. Porque ele aprecia isso, ele faz com empenho, com dedicação, às vezes até se sobrecarregando quando o Jétro chega e dá uma direção para ele de uma forma que poderia ser mais eficaz, que é o conselho de Jétro, onde ele vai estabelecer maiorais para estar o ajudando na administração e nos conselhos, mas você vê que ele é extremamente apaixonado pelo chamado de Deus na vida dele. É verdade. E isso é gratificante demais. Quando eu olho e eu penso, Vandinho de Teresópolis. Não é de Madureira? Lá do Morro de Teresópolis, que tinha tudo para não ser nada. Tudo para ser nada. E Deus resolveu investir na minha vida. Hoje, pela infinita misericórdia de Deus, um servo, embaixador, cooperador do reino, privilégio de ser um pastor, de ser chamado para pregar o evangelho do reino. Me sinto tão bem quanto qualquer outro que possa dizer, não, eu sou doutor, mestrado e tal. Eu sou pastor com muita alegria, com muita satisfação. Amém. Não me arrependo de ter correspondido ao chamado dele para a minha vida. Ele já me levou a lugares, tanto no Brasil como fora do Brasil, coisas que jamais imaginaria que viveria e estaria falando para um público seleto, às vezes de 2 pessoas ou de mais de 10 mil pessoas, e sempre servindo com alegria. Glória a Deus. Privilégio, isso é o melhor de Deus. O melhor de Deus é você poder chegar na casa de alguém
e essa pessoa, ela está precisando de ajuda, e você tem a receita, você tem a solução, que é o Senhor Jesus, as boas notícias do Evangelho. Verdade. É você poder orar na autoridade do nome de Jesus, que é tudo sobre Ele, e ver através dele essa pessoa que precisa de paz receber paz, uma pessoa que precisa de cura ser curada de uma forma instantânea, ou aquela pessoa que, infelizmente, por uma brecha, por uma situação, permitiu que os espíritos malignos entrassem na vida dela, e Deus pegar você como um vaso de barro, munindo você da autoridade que Ele te deu, e você poder orar e ver essa pessoa liberta pela autoridade que Ele te concedeu. Isso é o melhor de Deus. O melhor de Deus. Que bênção, né, pastor? Isso me fez lembrar também quando eu recebi, né, esse convite maravilhoso de vir trabalhar integralmente na obra do Senhor. Eu confesso para você, meu amigo, que eu nunca tinha pensado. E quando o pastor Joel, ele chega para mim assim e fala: Rediane, eu preciso ter uma conversa com você. Eu falei: meu Deus, o que eu fiz? O que eu fiz? Foi em 2019, né, no finalzinho de 2019. E ali a gente estava com uma situação que um ministério, né? Vou colocar até um ministério da igreja, que hoje nós temos o SAM, e ele fala: olha, a gente precisa dar continuidade. Você pode fazer isso? É de sábado. Eu falei: pastor, até que eu posso, eu não tenho tanto tempo assim, né? Eu não tenho tanto tempo, mas meu coração está disposto a fazer a obra do Senhor sempre, né? Desde quando eu entreguei minha vida para o Senhor Jesus, eu tenho um coração voluntarioso assim para fazer a obra. Eu falei: mas calma aí, tem mais coisa. Eu falei: meu Deus, o que vem agora? E ali ele falou, né? Falou: olha, gostaria de você estar contribuindo aqui nessa equipe minha, equipe de vida, né? Eu falei: meu Deus, mas eu... o que eu vou fazer? E confesso para você que eu fiquei um tempo perdido assim no que eu poderia contribuir, porque até então a faculdade que eu tinha feito era gestão pública, né? Falei: meu Deus, o que eu vou fazer aqui? O que eu vou entregar? E assim, tudo que a gente tem, a gente pode sim entregar na obra do Senhor. E hoje nós estamos com o SAM, né? A gente até falou aqui dos cursos, né, que a gente ministra. Pô, 5 anos, mais de 5 anos a gente está ali podendo não somente entregar conteúdo para as pessoas, mas a gente entregar a palavra de Deus, o ambiente cristão. Quantas pessoas, estou falando assim, pessoas que não criam no Evangelho, não criam no Senhor Jesus, olhavam a gente assim, até mesmo com uma desconfiança, e hoje faz parte da igreja do Senhor. Então, nós temos sim algo para entregar para o Senhor. E hoje eu sei completamente assim o que eu estou fazendo aqui, qual é a minha missão. Isso é coisa maravilhosa. Você é uma entendeu? Coisa boa. Você está inserido dentro do reino de Deus, né? Cumprindo. Pois claro que a pessoa que de repente não pode desfrutar do que desfrutamos numa oportunidade de Deus, usando a vida do pastor Joel, para que nós façamos aquilo que temos como ministério e ao mesmo tempo numa ação profissional e de trabalho, alguns não têm, mas da mesma forma, a pessoa que está dentro de um consultório odontológico, ela tem que ter satisfação. Sim. Saber que o melhor de Deus, a mesma autoridade que eu acabei de dizer que nós recebemos, ela também recebeu. Ela pode não estar no tempo integral, mas lá no trabalho dela é o campo missionário dela. É verdade, é verdade. Quando eu trabalhava na distribuição da energia elétrica aqui de São Paulo, tá, a minha formação técnica é eletrotécnico, né? Você já levou choque? Em trabalho não, é em casa, né? Léo, você já levou choque, Léo? Não, assim, quando as pessoas trabalham na distribuição de energia elétrica, né, ela não leva choque porque ela tem que estar totalmente equipada, né? Totalmente equipada. A gente leva choque em casa, né? Às vezes trocando. Então, até isso. E na Eletropaulo, né? Onde eu trabalhava, eu era palestrante. Oh, legal. Então tinha épocas assim que eu estava ministrando ali questão de segurança, né? Questão de segurança para mais de 1.000 pessoas. Que legal. Tinha situações assim Deus, que era Deus te preparando pessoas. já, sabia? Senhor me Olha preparando. aí. Senhor me preparando. Eu nunca fui de me esconder. Tinha aquela necessidade, eu tinha o conteúdo, né? E a necessidade de palestrantes para ministrar para as pessoas ali em questão de segurança, né? Como fazer algo, a rede elétrica, porque a nossa rede elétrica aqui em São Paulo, ela é aérea, não é subterrânea, né?
poucas partes aqui de São Paulo que é subterrânea. Então a gente tem que educar as pessoas, né, os palestrantes lá da Eletropaulo, né? Tinha que educar as pessoas quanto à energia elétrica, a questão da construção civil, quantas pessoas se acidentam, né? Olha, mas muitas pessoas acabam tendo a vida ceifada por falta do conhecimento da energia elétrica, subestimar a energia elétrica, e aí as pessoas subiam com a régua, né, para fazer o reboco lá, as réguas de metal, e não precisava encostar, né? Com a indução, a pessoa já recebia aquela descarga de 7.500 volts, 13.500 volts. Então, eu saí assim para educar essas pessoas, a construção e hoje civil. você educa agora com a eletricidade dos céus, o poder que vem dos céus. E a gente pode ser chocado por essa eletricidade. É verdade. Até mesmo nessas palestras, eu separava alguns versículos e falava, gente, olha, se um cabo de energia de alta tensão cai ali, né, em cima do seu carro, não tem como você sair. Dá pra... E se ficar, o carro não pega fogo? Também pega. E o que a gente tem que fazer? Eu falava, olha, é entregar a vida para Jesus, se arrepender dos seus pecados e quem sabe tá passando aqui um socorrista, liga lá para a central e desliga toda a energia. Mas eu falava, e também, meu amigo, dentro ali, eu cheguei um tempo ali que eu fiquei olhando assim, falei, pedi pro Senhor, o que eu tô fazendo aqui? Qual que é o propósito que o Senhor tem para minha vida aqui? Porque há 27 anos que eu sirvo ao Senhor Jesus, eu falei, Senhor, eu preciso fazer aquilo que o Senhor tem para minha vida. E o Senhor falava, vai fazendo aquilo que você sabe que tem que fazer. E ali no último trabalho, o pessoal falava de cultinho, né? Mas nas sextas-feiras, eu reunia ali as pessoas, legal, tanto crentes, não crentes, pessoal que professava a fé em religiões, né? Falava, vocês precisam conhecer o poder da palavra de Deus, então é para vocês também. E nas sextas-feiras eu fazia aquele culto, aí tinha pessoas que falavam, eu também posso bater tambor aqui, falava, opa, pode sim, só não na sexta-feira é dia de culto. E você em cada fase vivendo o melhor de Deus, vivendo e Deus preparando você para tudo isso que você está vivendo agora. E quantas pessoas entregando a vida para Jesus, voltando ali ao convívio ali do melhor de Deus, sabe? Então, o Senhor foi preparando até que em 2009, o pastor Joel... 2019. Pastor Joel vem, conversa comigo. Aí, em 2020, essa conversa, ela se concretiza, Glória, né? Então, eu lembro quando você chegou, já estava... Você lembra, né? Eu amo muito a vida do pastor Joel. Glória a Deus. Assim, coisas que eu não via, um potencial que eu não via, o pastor Joel já estava vendo ali, sendo despertado pelo Senhor, né? Então, eu amo muito a vida do pastor Joel, amo essa equipe, né? Essa equipe, o staff, né? Que nós chamamos, sabe? Cada um com a sua particularidade ali, exatamente, sabe? Mas todos são amados. Eu gosto de manter esse ambiente alegre, esse ambiente Ô Léo, feliz. o do staff mais mentidinho, se a Ângela estivesse aqui, ela ia dizer, o mais amostradinho é o Rediane, não é? Mas não é. Eu sou até meio tímido, cara. Mas assim, é algo que o Senhor colocou no meu coração mesmo, sabe? É algo assim, é algo de Deus. Porque antes de entregar minha vida para Jesus, eu era uma pessoa depressiva, era uma pessoa revoltada com a vida. Não era assim, de ficar muito nessa questão de pessoas do meu lado. Sabe? Eu sempre fui solitário. Hoje não, eu tenho meus momentos, né? De solitude, né? Solitude, eu tenho meus momentos de solitude. Sabe, eu gosto dessa questão, principalmente quando eu estou lendo a palavra do Senhor. Eu acordo, 4h30, 5 da manhã para orar. Sabe, ter esse momento ali com o Senhor. E depois que eu faço isso, aí eu vou fazer minhas coisas. Aí vou pra academia, né? Fico olhando assim. Deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal que está interagindo conosco. Nós temos o garotinho Vicente Antunes, de 74 anos. Menino. É menino de tudo. Menino de tudo. Não dá para dizer que é menino do Rio, né? É paulistano. O Haroldo Ferreira. O Haroldo Ferreira tá aqui, viu, Léo? Haroldo Ferreira. Haroldo, o Léo tá se comportando aí nos gêmeos de vocês? Qualquer coisa, fala com a gente, viu? O Orco
Cuquinha Amaral, bom dia, pastores, bom dia, Cuquinha. O Saulo Costa, ele está com a gente aqui também, bom dia a todos e que Deus abençoe os que estão por detrás desse MandaCast. Amém. Vicentinho está falando, a Aveia Quaker também disponibilizava mais 10% nos dízimos. Valeu, obrigado pela informação. O senhor lembra da história dos Quakers? Quakers, os Quakers, os puritanos, né? Sabias porque eles eram chamados de Quakers? Quando o poder do Espírito Santo vinha sobre eles, eles pulavam tanto como pipocas. É verdade, é verdade. O Diego David com a gente, bom dia, paz. Seguimos aqui acompanhando a programação. Abraço, Diego. Queria saber por que você está dando essa risadinha aí, ô meu amigão. Vamos lá, deixa eu ver aqui quem mais. Espera aí. Ih, travou tudo aqui meu agora. E agora? A Ilane Benites está com a gente também. Ela disse que aceita o café, Léo. Como eu disse que era você que ia ter que levar. O Vanderlei está com a gente, bom dia, semana, Deus abençoe a todos. Bom dia, Vanderlei, abraço, querido, Deus abençoe. Que legal. Olha, você teve um álibi agora, não sei quanto você mandou lá para o Haroldo, mas ele está dizendo que você está assim, está se comportando bacana. É muito bom tê-los conosco nesta manhã e hoje nós estamos falando sobre a temática, lembrando que daqui a pouquinho assim a gente diz, daqui a pouquinho, mas à noite, a maioria dos nossos lares se abrirão, os anfitriões estarão... Anfitriões, né? Anfitriões. Receberão os grupos pequenos, aonde numa festa de adoração, comunhão e edificação, evangelismo também, muita maturidade espiritual, vamos estar desfrutando desse tempo, um tempo em que os gêmeos estão reunidos e lá vamos ruminar a palavra de Deus que foi ministrada no domingo, né? Mais nutrientes para as nossas vidas, mais nutrientes. São quantos lares se abrindo hoje? Hoje, aí você me pegou, porque tem os sábados também, né? Tem aos sábados, deixa eu fazer as contas aqui. Mais ou menos. Assim. Mais ou menos, deixa eu ver aqui, uns 67 lares abertos. Olha só. Hoje, né? Ali da nossa... Nós estamos dizendo que hoje, né? então, em torno mais ou menos de mais de 500 pessoas vão estar reunidas. Mais de 500 pessoas reunidas ali, recebendo mais da palavra de Deus. Glória a Deus. Eu sempre falo para as pessoas como alguém pode faltar nos cultos e nos grupos pequenos. Não tem como, não tem como, rapaz. Você sabe que lá na Vila Formosa a gente começou a fazer o Projeto Crescer já para que através do Projeto Crescer tenhamos líderes para começarmos os grupos pequenos também. Maravilha. A igreja, ela vive de relacionamento. Maravilha. Isso é muito importante porque é o coração de Deus. Eu vou estar em agosto, se assim o nosso Senhor permitir. Vou estar lá no Rio Grande do Sul. No nosso amigo lá no Bate. Isso, pastor Isaac. E eu já lancei um desafio. Eu não volto para São Paulo se a gente não tiver um número X de grupos pequenos. E você não volte para São Paulo sem trazer um chimarrão para o seu amigo aqui. Mas assim, nós temos que fazer a obra do Senhor e ter assim um desafio, né? Nós ter algo proposto no nosso coração. Porque não é só ir lá conversar. Não, eu falei, olha, a gente tem que agir, a gente tem que arregaçar as mangas, né? Desculpa, né? Se alguém de outro estado não sabe arregaçar a manga, é pegar e levantar as mangas trabalhar, aqui. Né? Trabalhar, hein? A gente Os trabalhar já estão reino. Prontos aí. Ó. Eu sempre fui de trabalho. Também. Eu, trabalho registrado, eu comecei com 13 anos. Mas, fora o registro, com 9 anos, 8. Sabe, então, tá no nosso DNA essa questão pro trabalho. E imagina agora pro reino de Deus, meu amigo. Quando o cristão entende que ele tem a responsabilidade, que ele carrega a boa notícia, as boas novas do Evangelho, e essas boas novas do Evangelho é capaz de mudar o destino de alguém. Sim. Imagina, Ed, se não tivermos um encontro com o Senhor Jesus e não nascermos da água e do Espírito, o ser humano está destinado à perdição eterna. Sim, é verdade. Deus não criou o inferno para o ser humano, e sim para o diabo e seus demônios, e seus anjos caídos. É verdade. Mas aqueles que não recebem a graça do nosso Senhor Jesus e querem viver a sua vida independente, às vezes pela dureza do coração ou por outras atitudes, elas estão destinadas a este lugar. Quando nós as convidamos, vamos num pequeno grupo, e você fala do amor de Deus, você fala sobre a obra salvítica do Senhor Jesus, e essa pessoa permite que a luz do Evangelho entre no entendimento, no consciente e subconsciente, e ela tem o brilhar do Evangelho no entendimento, e essa pessoa se torna uma nova criatura, ela deixou de estar destinada ao inferno
e ela passou a estar destinada naquilo que é coisa boa, que é o melhor de Deus, do que ter o seu nome escrito no livro da vida para viver a eternidade. É verdade, é verdade. Então, já parou para pensar que coisa boa? E os grupos pequenos também trabalham colaborando ou corroborando para que isso aconteça. É verdade. Certa vez, uma líder de grupo pequeno, eu só não vou lembrar, porque como são 78 grupos pequenos, né, eu converso ali, tem uma interação, se bem que nós temos os nossos chefes de clãs ali que me ajudam também ali na coordenação, né, dos grupos pequenos. Mas certa vez, uma líder chegou para mim, né, e a gente estava comentando, e ela falou, olha, tem uma irmã que ela é de outra cidade, daqui da grande São Paulo, e dá mais de 30 quilômetros. E ela falou, ela sai da casa dela e frequenta o grupo pequeno. Ela sai tal horário lá e vai até o grupo pequeno. Sabe? Aí me chama a atenção como as pessoas são sedentas da palavra de Deus e querem viver o melhor de Deus na vida deles. E tem muitos que moram do lado, meu amigo. Inventam tantas coisas que a gente olha assim e você fala, quebrei a unha. Ei, Jesus. Eu tô com dor de cabeça. E eu sou de uma época assim, meu amigo, tá? Não sou tão velho assim no evangelho, mas, né, é aquela questão. Se eu tô doente, aí que eu vou para a igreja do Senhor. Exatamente. Se eu tô passando por uma situação, é aí que eu vou ali compartilhar com os meus irmãos, a gente orar juntos ali com os irmãos. Parece que, sabe, a pessoa tá doente, eu não vou porque eu tô doente. Aí eu não vou porque eu tô com uma situação. É aí que eu tenho que fazer. Eu sou desse tempo assim mesmo, de que a gente não estava bem. Antes de ir para o hospital, nós íamos para a igreja, Senhor, me cura, Jesus, me cura, Jesus. Eu estou aqui, eis-me aqui, Senhor, usa alguém para... Senhor, me toca, e aquela coisa toda. Aí, se não desse certo, e algumas vezes dava certo, você saía do culto bonzinho, restaurado, né? E quando isso não acontecia, você ia para o hospital. Mas a primeira coisa que você fazia era ir para a igreja. Jesus falou sobre isso. Ele disse, quando o Filho do Homem vier, ele achará fé na terra? Pois é. Parece que vivemos uma crise de fé. As pessoas hoje buscam os paliativos. Identidade, crise de fé. Eu lembro de uma vez, pastor, era um dia de domingo pela manhã, eu estava no começo da minha caminhada com Cristo. Eu sou tão apaixonado, não vou falar que eu era tão apaixonado, eu sou tão apaixonado que eu não queria perder o culto. Eu não queria perder o culto. E às vezes até época de férias, que eu não estou viajando, estou aqui em São Paulo, quando tem um culto, a pessoa, mas você não está de férias? Sim, no meu trabalho. Mas, não, vocês são minha família, o culto aqui, eu não tiro férias da minha família. Né? E ali naquele domingo de manhã, eu até morava sozinho, porque por causa do evangelho, eu fui perdendo... Não é por causa do evangelho, tá? Não é por causa do evangelho que eu fui perdendo algo. Eu fui tomando decisões na minha vida, né? E eu decidi servir ao Senhor. E as outras coisas foram ficando assim. São as renúncias. As renúncias. Falou, né? E eu fui morar sozinho nessa época. Rapaz, era... Né, outro programa eu falo assim como foi esse começo. Mas eu acordei de manhã... Tomei aquele banho, assim, aquele banho gelado, porque não tinha chuveiro, né? E aí, meu amigo, quando eu olhei assim o tempo, aquele tempo nublado, e aí aquela chuva torrencial, eu falei, eu preciso ir pro culto. E não tinha essa questão de bilhete único, você pegava o ônibus, não tinha nem... Era bem contramão, assim, a congregação que eu ia. Falei, Senhor, eu vi que Josué, ele orou, o Senhor mexeu até nos fenômenos naturais. Exato, Vi que os teus profetas orou e não choveu, e depois eles oraram e choveram. Eu não conheço muito da sua palavra, Senhor, eu só sei de uma coisa, eu preciso estar lá. Eu vou orar, eu quero chegar a seco lá na igreja. Era uns 6 quilômetros da igreja e eu ia a pé. Rapaz, eu vou falar pra você que a oração deu certo. Parou de chover. Dá certo. Parou de chover. Quando eu cheguei ali na igreja, aí voltou a chuva. Olha só. Falei, glória a Deus, como Deus ouve a nossa oração. Clama-me e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes, melhores, né?
e ocultas que não sabes. É Deus tem verdade. coisas grandes pra gente, né? É verdade. Tem gente que se contenta com tão pouco quando Deus tem coisas grandes, né? Tem gente que acha que coisa grande é um carro, é uma casa própria, é qualquer outra coisa temporal, coisa grande. Essas coisas são mais uma coisa, né? Coisa grande é a gente poder orar e ter um Deus que responde e interage conosco. Verdade. Coisa grande é sermos perdoados e amados antes mesmo Pois que é. nós o conhecêssemos. Pois é, Coisa meu pastor. grande é desfrutarmos da graça. Coisa grande é expressar a nossa fé e ter a oportunidade de ser batizado nas águas, ser batizados no Espírito Santo. É verdade. Coisa grande é ter dons e talentos e servir ao corpo de Cristo. Coisa grande não é ter o nome escrito na calçada da fama em Ô, Hollywood, glória. nem muito menos lá no Maracanã. Coisa grande é você ter seu nome escrito no livro da vida. É verdade. Coisa grande não é você ser influente na terra e desconhecido no céu. Coisa grande é você pode ser até anônimo na terra, mas influente nos céus. Glória a Deus. Uou, ô povo aleluiado. Uou. Paulo César está com a gente também. A Regina Steiner está dizendo bom dia, paz do Senhor, bênção escutar esses abençoados. Amém. O Saulo Costa está dizendo amém. Eu e minha esposa chegamos há pouco tempo, acho que aqui Pouco na tempo. Brasil para Cristo, e estamos nos Gêmeos e está sendo uma bênção Glória em nossas a vidas. Deus. Glória a Deus. Pastor Bênção de Deus. Edinaldo Evangelista de Souza com a gente, ele está Amém. dizendo a paz do Senhor. Pai do Senhor, meu irmão, glória a Deus pela sua vida, pastor querido. O Vicente Antunes, na terça à noite, que mais choveu em São Paulo, o presbítero Rediane foi visitar o meu Gêmeos hoje. Ai, ó, parabéns. A Kelly Couto com a gente também, ela está dizendo a paz do Senhor, pastor Vanderlei e presbítero Rediane. Amém, a paz. Minha conversão foi através dos Gêmeos. Ah, que legal. Glorifico a Deus pela vida do irmão Rediane, pela vida das pessoas que estão à frente dos grupos Gêmeos. Obrigado pela tua contribuição e Glória a a Deus. sua fala, Kelly. Doutora Kelly, viu? Doutora o Wellington Kelly. com a gente também. Choque de realidade. Paz do Senhor a todos. Glória a Deus pela sua vida, Wellington. Deixa eu contar aqui rapidinho o testemunho aqui da Kelly. Eu moro hoje num condomínio, né? Um condomínio muito gostoso, lá tem uma área verde. E eu gosto, né? Igual eu falei, gosto de ficar ali lendo a palavra do Senhor. E aí eu descia, aí ficava lá no condomínio, lendo a palavra na minha folga, né? Lendo a palavra tranquilo, os pássaros vindo e tal. E a mãe da Kelly, a dona Esmeraldina, aquela ela mora parede e meia com a nossa lá, né? O nosso apartamento. E aí a dona Esmeraldina, ela veio e falou, olha, você pode orar pela minha filha, né? E contou a história, eu falei, posso, que bênção, né? A gente conversou um pouquinho, e a Kelly do lado, né? Eu falei, olha, fala pra sua filha, né? Assim, não pode falar, ela tá aqui do lado. Eu falei, é você? Ah, então vem cá, eu vou conversar com você. E aí já dei um ultimato pra ela, né? Eu vou orar pela sua vida, mas você vai ter que estar com a gente. Você vai ter que estar com a gente. Você tem que estar no meio de pessoas que não somente falam que amam a Deus, mas que verdadeiramente amam a Deus. Aí a gente vê o crescimento aqui da Kelly. E aluna hoje, do IBBC. Aluna do IBBC. E anfitriã, né? Porque hoje nós ministramos um culto, um Gêmeos, um grupo pequeno, ali no apartamento dela também. Legal, bacana. Então, assim, a gente é chamado para chamar. Exatamente. A gente é curado para curar. Para curar. Fomos alcançados para alcançar. Muito bom, já estamos chegando ao final da nossa programação. E o pessoal, eu vou falar igual o presbítero Rediane fala lá no devocional. Vocês vão dizer... Que bate-papo gostoso, viu, meu amigo? Eu aprendo contigo. Eu aprendo contigo, a recíproca é verdadeira, meu amigo. Léo, quando eu era criança e andava nas ruas de Teresópolis, já ouvia falar do presbítero Rediane, que era um pregador influente, lá nas ruas de Ouro Preto. E eu era criança, tem outro? Ele já estava... Quando eu cortei o primeiro fio, já... o Rediane já é. Dizem as boas línguas que ele discipulou Manuel. Glória a Deus, gente, glória a Deus. Gratidão ter a companhia de vocês nessa manhã, vocês que nos permitiram estar aí fazendo companhia para vocês, estão conectados conosco através das nossas redes sociais. Se o MandaCast está sendo bom para você, divulgue isso nas suas redes sociais, nos seus status. Você pode sempre lá no YouTube deixar o seu like. Amém. E aproveitar para compartilhar no status do seu WhatsApp. E se inscreva no nosso canal.
o BPC Manda Aqui, e acione lá o sininho, sempre você será notificado quando tivermos uma programação ao vivo, ou então os nossos cultos, que também sempre são transmitidos ao vivo através das nossas redes sociais. Divulgue se está sendo bom para você e abençoe a vida das outras pessoas. Vocês que estão no Facebook, não esqueça de compartilhar, marcar pessoas que você deseja edificar através do bate-papo, porque se está sendo bom para mim, pode ser bom para você. Muito bom para mim, muito bom para mim. Pastor, Pois não. eu vou lançar um desafio aqui no MandaCast. Pois não. Eu acho que o senhor vai concordar comigo. Não, eu confio em você de olhos fechados. Por quê, meu amigo? Essa programação ela precisa ir mais longe. Verdade. Né? E nós estamos chamando pessoas, empresários, Amém. para patrocinar não somente o nosso programa aqui, o MandaCast, mas também a nossa programação. Nós temos as nossas limitações, Sim, as nossas dificuldades. Então, vamos a partir de terça que vem, porque agora o meu dia mudou, né? Agora às terças, a gente chamar os irmãos que estão nos ajudando aqui nessa programação. Pode ser. Já na próxima terça-feira traga. Na próxima terça-feira. Nosso querido pastor Luiz César. Pastor Luiz César. Se ele estiver ouvindo a gente, um abraço para ele. Um abraço para o pastor Luiz César. Então, na terça-feira, já vou chamar o pastor Luiz César. A gente vai trazer aqui os produtos, né? Ele tem uma experiência de conversão muito forte também, Sim. além de ser um excelente empresário, empreendedor, né? Sim. Eu já vou marcar também com o Leandro Pacheco da equipe lá Brilhou, né? Ali a estética de carros ali, né? Então eu já vou chamar esses irmãos também para estar aqui com a gente, apresentar a empresa, né? Porque a gente tem o desejo de apresentar as empresas que nos patrocinam. E também aqueles que têm o desejo de nos patrocinar. Olha, você pode pensar, mas é tão... Não é. É uma oferta que você está entregando aqui. Com essa oferta, nós desejamos enviar muito mais a palavra do Senhor e o seu nome também ser divulgado, o nome da sua empresa aqui ser divulgado aqui para que você tenha mais vendas, né? Isso. Transformar esses leads aí que você tem aí, né? Em vendas, tá certo? Tá? Depois a gente vai disponibilizar, mas você que é da Igreja Brasil para Cristo, não manda aqui, você pode estar me procurando, pode estar procurando o pastor Vanderlei. Pode ser o diretor financeiro. Sim, mas você pode fazer essa ponte, né? Diretor financeiro, Diretor né? financeiro. A Thalita é diretora artística. Amém. Né? Mas a gente trabalhar, né? E em prol do reino, a gente precisa alcançar muito mais vidas. Sim. Muito mais vidas. Verdade. Tá certo? Então é o desafio que eu vou lançar próxima terça-feira. Apoiado. Tá certo? Apoiado. Bom mesmo. Então, muito bom. Graças a Deus. Tá Louva ótimo. a Deus pela sua vida, viu, presbítero? Eu também louvo a Deus pela sua vida. Você quer deixar suas considerações finais também, As amigo? considerações finais é aquilo que nós estamos falando, tanto nos devocionais, nos grupos pequenos, aqui nesse MandaCast. A gente tem que procurar o melhor de Deus para as nossas vidas. E o melhor de Deus não são as bênçãos são temporãs. O melhor de Deus não são os milagres. Hoje a gente vive um milagre, mas amanhã a gente está necessitando de outro milagre. Não. O melhor de Deus é a comunhão que nós temos com Ele. Né? Quando a gente fala assim sobre o processo da nossa conversão, a gente vê quem éramos antes da conversão. Ali transformar as águas ali, o divisor de águas. O divisor de águas, né? O AC Antes e o DC. e depois. Antes e depois. Então, esse é o melhor de Deus. Tem até uma música, né? Que fala, o melhor de Deus ainda está por vir. Eu já estou vivendo o melhor de Deus em E minha ele vida. veio na sua vida. O melhor de Deus é o Senhor Jesus. Ele já veio, agora é lucro, né? Então, agora é lucro. Começa a pensar dessa forma, né? Que o melhor de Deus já veio. É o Senhor Jesus. E quando ele entra no nosso coração, a gente começa a desfrutar o melhor de Deus. E assim como Moisés, se o Senhor fala, olha, você pode até ir, mas eu não vou com você. Então, Senhor, eu vou ficar parado. Até o profeta Balaão. O profeta Balaão, quando ele insiste tanto, vocês falam, então vai. Mas Deus não estava ali com ele. E ele sofreu por ter ido sem a presença de Deus. A gente aprende, né, com o legislador, o profeta Moisés, né? Se o Senhor não for, eu também não vou. Verdade. E ele no barco, como dizem os nossos irmãos antigos,
tudo vai bem. Tudo vai bem. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. Benção. Acho que é, sou grato a servir a Jesus. Se Cristo comigo vai, eu irei. É dessa forma. Essas são as Alegria minhas do Léo. considerações finais. Não posso deixar de mandar beijos para esse povo lindo, povo de Jesus. O povo de Jesus é lindo, né? Mano? Glória a Deus. Inclusive o povo lá da Vila Formosa, são formosos. Né? Não, eu já ia falar quem tem hoje na Vila Formosa. Eu tô pensando amanhã. que é quarta-feira. Amanhã, como aqui no amanhã. Mandaqui nós teremos à tarde, amanhã aqui no Mandaqui, a Quarta de Milagres. Quarta de Milagres. É Avenida Ultramarino. Número 616, repita. 616. Da Avenida Ultramarino, né? 616, Lausanne Paulista, na zona norte de São Paulo. É Lausanne ou Mandaqui? Lausanne. Mas também tá ali, né? Divisória Mandaqui de um Tá lado. bem do lado do Rio ali, né? Exatamente. Então, a gente pode falar que é Lausanne e Mandaqui. Exatamente. E à noite, na quarta-feira, eu vou estar lá na nossa Igreja Brasil para Cristo de Vila Formosa. O povo formoso aquele lá. É um povo formoso. Os Irmãos Fala Brasil endereço, para fala Cristãos. endereço, Rua né? Cabinari 598. Sobre loja na Zona Leste. Aqui é Zona Leste, meu. Aqui é ZL. Repita. Aqui é ZL. E nós vamos estar lá pregando a santa e magna palavra com aquele povo abençoado. Pensa num povo aleluiado. Ô, glória. Cheio de penteca na unção. Ô, glória. É cheio do Espírito Isso é Santo. bênção, né, pastor? Isso é bênção, como dizem aqui em querido. São Paulo, lá no sul é aleluiado. Ah, no seu aleluiado? Aqui é penteca, né? Penteca. De pentecostal. E lá no Rio? Lá no Rio é fogo puro. Fogo puro. E em Ouro Preto? Em Ouro Preto? É bênção. Bênção pura. Léo, você quer falar alguma coisa, Léo? Não? Tá bom, então. E lá na Bahia, Léo, como que é? Penteca, né? também. Pronto. Aí, ó. Fiquem todos na doce paz do Senhor Jesus. Ele, permitindo, amanhã estaremos de volta. A paz do Senhor Jesus a todos.